Magnetares. Abreviação de estrelas magnéticas. São cadáveres ultradensos de estrelas mortas, cercadas por campos magnéticos intensos. Estes são os objetos mais poderosos do universo, os maiores ímãs giratórios existentes. É o equivalente cósmico de um grande tubarão branco, mas ele não comeria você. Ele apenas transformaria todos os seus átomos em pó. E de acordo com novas pesquisas, magnetares também parecem ser a causa de algumas misteriosas explosões rápidas de rádio que os astrônomos têm detectado por mais de uma década. Mas o quão perigosas essas estrelas são e como se formam? Então, hoje veremos a insana natureza dos magnetares. Quando uma estrela massiva, com pelo menos 25 a 30 vezes a massa do Sol, esgota seu combustível nuclear, que é o hidrogênio no núcleo, ela morre de forma dramática, explodindo como uma supernova. As camadas externas da estrela são jogadas no espaço, e seu núcleo colapsa em um novo objeto extremamente denso, chamado estrela de nêutrons. Só que quando se torna uma estrela de nêutrons, há 3 possíveis tipos que ela pode ser. Uma estrela de nêutrons normal, com rotações que variam entre milissegundos a alguns segundos e não costumam emitir nenhum feixe de radiação. Também tem os pulsares, uma estrela de nêutrons que emite feixes regulares de radiação eletromagnética, geralmente em rádio enquanto gira. Mas há também o tipo ainda mais especial, chamado de magnetares. Todo magnetar e pulsar são estrelas de nêutrons, mas nem toda estrela de nêutrons são pulsares ou magnetares. As características que diferenciam um magnetar de um pulsar e uma estrela de nêutrons normal são as emissões de radiação, a velocidade de rotação e o campo magnético. Um magnetar emite explosões de raios X e raios gama extremas. Essas explosões ocorrem porque o campo magnético é tão forte que ele deforma e rompe a crosta do magnetar. Além dessas emissões, um magnetar também pode liberar rádios explosivos, conhecidos como Fast Radio Burst, FRBS. Mas tudo isso é emitido como explosões violentas. Outra diferença é que a rotação de um magnetar é bem mais lenta comparada aos outros tipos de estrelas de nêutrons, girando uma vez a cada 2 ou 12 segundos. Mas o maior diferencial é o campo magnético. Usamos uma unidade chamada Gauss para medir a força de um campo magnético. O campo magnético da Terra é de apenas cerca de 0,6 Gauss. Um campo magnético de um magnetar pode ser tão forte quanto 1 quatrilhão de Gauss. E aliás, é justamente por causa do campo magnético monstruoso de um magnetar que faz ele girar mais lentamente, comparado aos outros 2 tipos de estrelas de nêutrons, pois ele causa um forte freio magnético. Esse efeito dissipa a energia e reduz gradualmente a velocidade de rotação. Ou seja, quanto mais intenso o campo magnético, mais rápido ele desacelera. Esses cadáveres estelares são incrivelmente densos. Uma única colher de chá de um magnetar poderia pesar 1 bilhão de toneladas. Mesmo a maioria dos magnetares tendo aproximadamente 23 quilômetros de diâmetro. Porém, pesam muito mais que o nosso Sol. No entanto, os próprios astrônomos nem sempre concordam sobre o que define um magnetar. São suas explosões de ondas de rádio ou raios X? É alguma propriedade específica de seus campos magnéticos?
Por exemplo, no passado, diferentes grupos de astrônomos observavam a mesma estrela, mas alguns identificavam o alvo como um pulsar, enquanto outros o classificavam como magnetar. Parte do problema, ao que parece, é simplesmente uma falta de dados. Afinal, existem apenas 29 magnetares conhecidos na Via Láctea. Porém, com novas observações, descobriu-se que, de fato, os magnetares emitem explosões de rádio. Com duração de apenas alguns segundos, essas explosões disparam tanta energia em ondas de rádio quanto o Sol emite ao longo de 30 segundos. E em abril de 2020, os astrônomos finalmente obtiveram a confirmação de que estavam certos. Vários radiotelescópios detectaram uma explosão de rádio de um magnetar perto do centro da Via Láctea, chamado SGR 1935+2154. As dezenas de outras explosões detectadas antes disso vieram todas de muito longe da nossa galáxia, tornando impossível rastrear sua fonte. No entanto, SGR 1935+2154 estava perto o suficiente para que os astrônomos também detectassem outras emissões, como raios gama e raios X. Esse magnetar está a 30 mil anos-luz da Terra, e em 28 de abril de 2020, ele emitiu uma rajada de rádio extremamente intensa, chamada de FRB 200428. Esse foi o primeiro Fast Radio Burst detectado dentro da Via Láctea, provando que os magnetares podem ser uma das fontes dessas misteriosas explosões cósmicas. E o campo magnético desse magnetar é estimado em 10 elevado a 15 Gauss. Em outras palavras, isso é 1 acompanhado por 15 zeros, ou seja, 1 quatrilhão de vezes mais forte que o da Terra. É claro que se você estivesse muito próximo de um objeto desse nível, você morreria quase que instantaneamente. Mas antes, saiba que se um magnetar estivesse na mesma distância que a Lua está da Terra, a 384 mil quilômetros, ele poderia apagar as informações de todos os seus cartões de crédito. Mas não importa o que você faça, tente não chegar a menos de 1000 quilômetros dessa estrela. Porque se você fizesse isso, seus átomos ficariam esticados e fora de forma. Seu campo bioelétrico ficaria embaralhado, desintegrando sua estrutura molecular, e seu corpo simplesmente desapareceria. Seria um cenário de piscar e você sumiu. Quando os cientistas começaram a busca por esses monstros interestelares há 40 anos, eles não perceberam quantos deles existem por aí. Você pode encontrar algum conforto no fato de que a maioria dos magnetares não sobrevivem muito além de seus aniversários de 10 mil anos. No final de suas vidas, a sua energia se dissipa tanto que o campo magnético enfraquece e o magnetar se torna uma estrela de nêutrons comum e apagada. Ainda densas e magnéticas, mas não tão perigosas como antes.